Deus ainda escreve histórias. Começa agora o programa Vida Plena. Apresentação: Helena Cristina Grilli Gama. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, desprezado, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele eu fui liberto do perigo e do mal, pois estendeu a sua mão para mim. Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Vida Plena pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9. Eu sou Helena Cristina Grilli e é uma grande alegria chegar até você, a sua casa, ao seu trabalho, ao seu carro ou onde quer que você esteja neste momento. O programa Vida Plena nasceu com um propósito muito especial: levar esperança, fortalecer a fé e lembrar que, independentemente da situação que você esteja vivendo, Deus continua escrevendo histórias. Se você também deseja acompanhar este ministério durante a semana, siga-nos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Inscreva-se, compartilhe os programas e seja um instrumento para levar a esperança a outras pessoas. Hoje, estamos dando continuidade à nossa série Jesus, o nome sobre todos os nomes. Já refletimos sobre Jesus, o nome que transforma histórias. Jesus, o nome que acalma tempestades. Jesus, o nome que encontra pessoas. E hoje, o Espírito Santo nos conduz a uma verdade maravilhosa. Jesus, o nome que restaura vidas. Talvez você esteja nos ouvindo com o seu coração quebrantado. Talvez tenha perdido a alegria, a esperança, a paz ou até a vontade de continuar.
Há pessoas que estão vivendo por fora, mas por dentro sentem que alguma coisa morreu. Mas o Evangelho nos apresenta um Jesus que continua restaurando. Ele restaura sonhos, Ele restaura famílias, Ele restaura casamentos, Ele restaura ministérios, Ele restaura emoções, Ele restaura a fé, Ele restaura a comunhão com Deus. Ele pega aquilo que parece sem solução e faz tudo novo. Durante esse programa, vamos ouvir louvores, meditar na palavra de Deus, compartilhar uma mensagem que fortalecerá a sua fé. E ao final, estaremos orando para que o Senhor alcance exatamente a área da sua vida que precisa ser restaurada. Quero compartilhar um versículo com vocês em Joel 2:25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Quantas pessoas acreditam que perderam tempo demais, que alguns sonhos nunca mais voltarão, ou que certas feridas jamais serão curadas? Mas a palavra de Deus nos mostra aqui, quando Jesus entra em uma história, Ele não apenas consola, Ele restaura. Ele é capaz de devolver a esperança, reconstruir o que foi destruído e dar um novo começo àqueles que nele confiam. Se hoje você sente que alguma área de sua vida precisa ser restaurada, continue conosco. Deus ainda está trabalhando, mesmo quando os nossos olhos não conseguem perceber. Permaneça conosco, porque eu creio que Deus preparou esta hora para falar profundamente ao seu coração. Que o Espírito Santo tenha total liberdade neste programa. Está começando apenas mais um Vida Plena. E eu sou Helena Cristina Grilli e Jesus continua escrevendo a sua história. Seja Oh
promessa maravilhosa! O nosso Deus é especialista em transformar perdas em testemunhos, lágrimas em alegria e vidas completamente restauradas pelo poder do nome de Jesus. Talvez hoje exista alguma área da sua vida que precise desta restauração. Quem sabe sejam os seus sonhos, a sua família, a sua saúde, a sua fé ou o seu coração. E eu quero dizer algo muito importante para você. Não desista. Permaneça conosco porque Jesus continua restaurando vidas. O mesmo Senhor que realizou milagres ontem, continua agindo hoje e o seu poder não mudou. A palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 17, nos traz uma promessa preciosa. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Que palavra maravilhosa! O Senhor conhece as feridas que ninguém vê. Ele restaura o corpo, fortalece a alma, renova a esperança e devolve a alegria de viver. Não existe situação tão quebrada que Jesus não possa restaurar. E é por isso que o tema do nosso programa de hoje é Jesus, o nome que restaura vidas. Quando colocamos tudo nas mãos do Senhor, descobrimos que a restauração começa justamente no lugar onde parecia não haver mais esperança. Agora adore conosco através desse próximo hino. Entregue ao Senhor seus medos, suas dores, seus sonhos. Quem entrega tudo a Jesus nunca perde, porque Ele sempre sabe fazer o melhor. Então, não se esqueça. O versículo que nós lemos faz uma ligação muito bonita com o hino que vamos cantar, que tem como título, Tudo entregarei, pois primeiro Deus promete restaurar, e depois somos convidados a confiar e entregar tudo a Ele. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita-me. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, Senhor, sim, Senhor.
louvor precioso, tudo entregarei. E este hino ecoa no nosso coração e nos lembra de uma verdade que na correria ou nas dores do dia a dia nós muitas vezes esquecemos. A verdadeira restauração só começa quando deixamos de tentar carregar o peso do mundo nas nossas costas. Ela começa quando paramos de lutar com as nossas próprias forças e finalmente colocamos a nossa vida, os nossos medos e o nosso futuro nas mãos de Jesus. Olhando para a sua trajetória, talvez você perceba que já entregou muito de si ao longo da vida. Entregou a sua confiança, entregou o seu tempo, entregou o seu amor, entregou suas expectativas para pessoas que infelizmente não souberam cuidar do seu coração. Decepções assim machucam profundamente. Mas quero te dar uma certeza nesta hora. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nós nunca fazemos isso em vão. O ser humano falha, mas Deus permanece fiel. Jesus recebe cada pedaço do seu coração, cuida das suas feridas com toda a ternura, transforma a sua realidade e restaura o que parecia perdido. A palavra de Deus no Salmo 23, versículo 3, nos dá essa garantia tão linda. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Que promessa maravilhosa! Observe que o salmista não está falando apenas de uma mudança por fora, de uma restauração exterior ou de aparências. Porque Deus começa o milagre de dentro para fora, restaurando aquilo que ninguém mais consegue ver, que é a nossa alma. É no íntimo da alma que ficam escondidas as marcas das decepções, os traumas dos medos antigos, a dor das perdas e as cicatrizes que a vida nos causou. Mas Jesus, o nosso bom pastor, conhece cada uma delas. Ele vem com seu Espírito Santo, refrigera a alma que está cansada, fortalece o coração que se sente abatido e com paciência nos conduz de volta para o caminho da paz e da esperança. Talvez hoje você tenha sintonizado o nosso programa com o coração ferido, carregando um choro engasgado ou um cansaço que parece não ter fim. Se esse for o seu caso, receba isso como um abraço do céu. Jesus conhece a sua história detalhadamente. Ele sabe exatamente onde doeu e onde dói, quem te magoou e conhece a profundidade da sua cicatriz. Mas acima de tudo, Ele sabe perfeitamente como curar e reconstruir cada área de sua vida. O nome de Jesus continua sendo o único capaz de trazer paz em meio à tempestade, esperança no dia mau e vida nova para todo aquele que decide confiar nele. E nós não vamos parar por aqui. Vamos continuar adorando aquele que é o único digno de toda honra, de toda glória, de toda meditação. Onde você estiver agora, na sua sala, no seu carro, no trabalho, no hospital, em um leito, em uma enfermidade, na cela, abra o seu coração. Desarme-se diante do Pai e permita que Deus continue ministrando a sua vida através desse próximo louvor. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque o nosso Deus ainda escreve e reconstrói lindas histórias. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações.
pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim, e te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está. Quantas vezes o deserto parece ser o fim da nossa história, não é verdade? Mas a verdade que esse louvor planta no nosso coração é que o deserto não é lugar de morte, é lugar de passagem, é lugar de preparação. E dando continuidade ao que Deus está falando conosco hoje sobre Jesus, o nome que restaura vidas, eu quero ler com você o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha que promessa poderosa para a sua vida hoje. O deserto por si só é um lugar de terra seca, onde não há estradas, onde é fácil se perder e onde a sede castiga. Talvez a sua vida hoje pareça exatamente assim, uma área seca, onde a dor do passado ou a incerteza do futuro te fazem sentir perdido. Mas o texto diz que o nosso Deus põe um caminho no deserto e rio no ermo. O que significa isto? Significa que onde o mundo diz que é o fim da linha, Jesus abre uma estrada. Onde a sua alma está seca de tanto chorar, o nome de Jesus faz brotar rios de vida para te saciar. Ele não espera você sair do deserto para te abençoar. Ele entra no deserto com você para começar a restauração ali mesmo. A restauração de Jesus faz a terra seca da sua história florescer novamente. Você crê nesta palavra? Então se prepare, porque o que Ele vai fazer na sua vida é algo completamente novo. E para que a gente continue mergulhado nesta presença que cura e reconstrói, vamos ouvir mais um louvor. Abra o seu coração, adore ao Senhor e continue ligado, porque logo após essa canção, nós teremos o momento principal do nosso programa, a Palavra de Deus, que vai alimentar e direcionar a sua semana. Eu sou Helena Cristina Grilli e esse é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou
Chegamos ao momento mais esperado do nosso programa, o momento de nos alimentarmos da Palavra de Deus. Se você puder, pare por alguns instantes o que está fazendo, diminua o volume das distrações ao seu redor e aumente a atenção para a voz de Deus. Talvez você esteja dirigindo, trabalhando, descansando ou até mesmo enfrentando um dia difícil. Seja qual for a sua realidade, eu creio que este não é um encontro por acaso. Deus preparou este momento para falar diretamente ao seu coração. O tema da nossa mensagem de hoje é Jesus, o nome que restaura vidas. E quando falamos em restauração, não estamos falando apenas de resolver problemas. Estamos falando de um Deus que restaura. Um Deus que restaura a esperança de quem já desistiu. Um Deus que devolve a vida, devolve a alegria de quem perdeu a vontade de viver, fortalece família. Um Deus que cura as emoções. Um Deus que levanta os caídos e um Deus que faz nascer um novo começo onde todos enxergavam apenas um fim. Para compreendermos o poder desta restauração, eu convido você a meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Eu vou ler apenas um pequeno trecho. Depois você faça esta leitura quando você estiver no seu momento de devocional. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. Essa passagem é extraordinária. A Bíblia nos apresenta um homem que em outras passagens é identificado como Bartimeu. Mas antes de ser conhecido pelo seu nome, ele era conhecido pela sua condição. Para as pessoas, ele não era Bartimeu, ele era o cego. Sua deficiência havia se tornado a sua identidade. Ele vivia sentado à beira do caminho, dependendo da compaixão dos outros para sobreviver. Ele não tinha autonomia, ele não tinha perspectiva e ele não tinha voz. Todos os dias eram iguais. Enquanto a multidão caminhava, Bartimeu permanecia parado. Enquanto outros construíam sonhos, ele apenas esperava mais um dia passar. E quantas pessoas vivem exatamente assim? Talvez enxerguem perfeitamente com os olhos, mas estão cegas pela dor, estão cegas pela decepção, estão cegas pelo medo, pela culpa ou pelo desânimo. Estão vivas, mas sem esperanças. Respiram, mas perderam a alegria de viver. Foi então que aconteceu algo muito extraordinário. Bartimeu ouviu um barulho diferente. A multidão estava agitada. E ele perguntou o que estava acontecendo. E alguém respondeu: Jesus de Nazaré está passando. E naquele instante tudo mudou. Ele não podia ver Jesus, mas reconheceu quem ele era. A fé nasceu antes do milagre. E imediatamente Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão tentou silenciá-lo. Disseram para que ele ficasse quieto. Tentaram convencer aquele homem que sua voz não faria diferença. Mas Bartimeu nos ensina uma das maiores lições da fé. Quando sabemos quem Jesus é, não deixamos que ninguém silencie o nosso clamor. Então, quanto mais tentavam calá-lo, mais alto Bartimeu clamava. E então aconteceu uma das cenas mais lindas da Escritura. A multidão continuava caminhando, mas Jesus parou. Que verdade maravilhosa! O clamor sincero de um coração quebrantado fez Jesus parar. Ele ouviu a voz de um homem que todos ignoravam. Aquele homem era invisível para a sociedade, mas tornou-se prioridade para o Filho de Deus. E quando Bartimeu chegou diante de Jesus, o Senhor fez uma pergunta que parecia óbvia. Jesus disse: "Que queres que eu te faça?" Jesus sabia da necessidade daquele homem, mas queria ouvir da sua própria boca. Jesus
deseja que levemos a Ele aquilo que está dentro do nosso coração. E Bartimeu respondeu sem nenhum rodeio: Senhor, que eu veja. E Jesus declarou: vê, a tua fé te salvou. Naquele instante, não apenas os seus olhos foram abertos, a sua vida inteira foi restaurada. Aquele que vivia sentado à beira do caminho, daquele momento em diante, começou a caminhar com Jesus e glorificando a Jesus dia após dia. E é exatamente isso que o nome de Jesus continua fazendo hoje. Primeiro, Jesus restaura a nossa identidade. O mundo insiste em nos definir pelos nossos erros. O mundo insiste em nos definir pelos nossos fracassos. O mundo insiste em nos definir pelos nossos traumas, pelas nossas limitações. Para muitos, Bartimeu era apenas o cego, mas Jesus nunca nos chama pelo problema. Ele nos chama pelo valor que temos diante dele. Em Cristo, você não é a sua dor. Em Cristo, você não é o seu passado. Em Cristo, você é alguém amado, escolhido e restaurado por Deus. Segundo, Jesus restaura a nossa visão. Nem toda a cegueira é dos olhos. Há pessoas que perderam a capacidade de enxergar esperança. Só conseguem ver portas fechadas, notícias ruins e impossibilidades. Mas quando Jesus toca a nossa vida, Ele abre os nossos olhos espirituais para que enxergamos que Ele continua no controle e que o impossível ainda pertence a Ele. Terceiro, Jesus restaura o nosso caminho. Bartimeu, quando recebeu a cura, deixou de viver parado para caminhar com propósito ao lado de Jesus. O sofrimento nos paralisa, mas Jesus nos coloca novamente de pé. Jesus fortalece as mãos cansadas, Jesus firma os passos vacilantes e Jesus nos conduz para um novo tempo. Talvez você esteja perguntando neste momento: Helena, como eu posso experimentar essa restauração? E eu te digo, a própria palavra nos mostra o caminho. Primeiro, não silencie o seu clamor. Ore, busque ao Senhor, não permita que a opinião das pessoas seja maior do que a sua fé. Segundo, deixa a capa para trás. Quando Bartimeu recebeu a cura, imediatamente ele lançou fora a capa, antes mesmo de começar a seguir a Jesus. Aquela capa representava sua velha vida. Existem pesos, existem mágoas, existem culpas, existem lembranças que precisam ficar para trás para que você viva o novo de Deus. Em terceiro, entregue completamente o controle ao Senhor. Entregue o controle da sua vida ao Senhor. Diga a Ele exatamente onde você precisa de restauração. Deus não trabalha apenas em áreas superficiais. Ele alcança aquilo que ninguém mais consegue tocar. Talvez existam pessoas que olhem para a sua vida e pensem que não há mais solução para você. E talvez até você mesmo tenha perdido as esperanças. Mas existe um nome acima de todos os nomes. O nome de Jesus continua restaurando vidas. O nome de Jesus continua levantando famílias. O nome de Jesus continua curando corações. O nome de Jesus continua devolvendo sonhos. E o nome de Jesus continua escrevendo novos capítulos para aqueles que confiam nele. Jesus parou por Bartimeu, mas Jesus também pode parar hoje por você. Jesus pode parar diante da sua necessidade. Por isso, clame, confie e persevere.
porque o nome de Jesus continua tendo poder para restaurar completamente a sua vida. E sabe por quê? Porque a nossa restauração custou um alto preço. Ela não foi conquistada pelo esforço humano nem pelas nossas boas obras. A nossa restauração foi comprada na cruz do Calvário. Quando Jesus estendeu os seus braços naquela cruz, ele estava fazendo muito mais do que suportando uma dor física. Sobre ele foram colocados nossos pecados, as nossas culpas. Sobre ele foi colocado as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas angústias e toda a condenação que era nossa. A cruz é a maior demonstração do amor de Deus pela humanidade. Ela nos mostra que Deus nunca desistiu de nós. Mesmo quando o homem se afastou do Criador, Deus preparou um caminho de volta através de Jesus Cristo. O sangue precioso de Jesus, derramado naquela cruz, não foi derramado em vão. Ele continua tendo poder para perdoar pecados, poder para restaurar famílias, poder para libertar os que vivem presos pelos vícios, os que vivem presos pela culpa, pelo medo e pelo passado. Este sangue purifica a consciência, esse sangue cura as feridas mais profundas da alma, esse sangue devolve as esperanças aos abatidos e faz nascer uma nova vida em todo aquele que nele crê. Talvez existam pessoas ouvindo este programa que pensem: a minha vida não tem mais jeito. Mas eu quero hoje lhe dizer uma verdade da palavra de Deus. Enquanto houver Jesus, haverá esperança. Não existe casamento destruído que Jesus não possa restaurar. Não existe filho tão distante que Jesus não possa alcançar. Não existe coração tão machucado que ele não possa curar. Não existe pecado tão grande que o sangue não possa perdoar. Não existe vida tão quebrada que ele não possa reconstruir. O nome de Jesus continua sendo poderoso. O nome de Jesus continua transformando lágrimas em testemunhos. O nome de Jesus continua sendo poderoso para transformar cinzas em beleza, derrotas em vitórias e pecadores em filhos de Deus. Talvez hoje você esteja ouvindo esta mensagem e perceba que conhece Jesus apenas de ouvir falar. Acredita em Jesus, mas nunca entregou verdadeiramente a sua vida a Ele. E hoje pode ser dia do seu novo nascimento. Jesus não quer apenas resolver um problema da sua vida. Ele quer transformar a sua vida inteira. Ele quer restaurar a sua comunhão com Deus, escrever uma história nova para você e lhe dar aquilo que ninguém neste mundo pode oferecer, que é a salvação. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, os nossos pecados são perdoados. Recebemos uma nova identidade, uma nova esperança e a promessa de vida eterna. E passamos a caminhar com a certeza de que nunca mais estaremos sozinhos, porque Cristo estará conosco todos os dias. A maior restauração que Jesus realiza não acontece apenas na saúde, não acontece apenas nas finanças ou na família, mas a maior restauração acontece quando Ele transforma um coração perdido em um coração salvo. Daqui a alguns instantes nós vamos orar. E eu quero lhe fazer um convite muito especial. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, se deseja experimentar o perdão dos seus pecados, se deseja ser restaurado, liberto, curado por dentro e começar uma nova caminhada com Cristo, então faça a oração que faremos após esta mensagem e após o louvor.
Não importa onde você esteja, aí mesmo na sua casa, aí nesta cela, neste presídio, no hospital, no trabalho, no carro, onde esta mensagem estiver alcançando você, abra o seu coração. Jesus está passando hoje pela sua vida, assim como passou pelo caminho de Bartimeu. Não deixa esta oportunidade passar. O mesmo Jesus que restaurou Bartimeu continua restaurando vidas. O mesmo sangue derramado na cruz continua salvando. A mesma graça continua alcançando quem se arrepende. Hoje pode ser o começo da mais linda história da sua vida, porque Jesus é o nome que restaura vidas. Amém. Senhor, atende a minha oração. Necessitado e sofrendo estou. Guarda minha alma da tentação. Salva o teu servo, pois santo sou. Misericórdia quero de ti, pois todo dia vivo a clamar. Dá-me alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. Minha angústia te buscarei, pois entre os deuses és o meu Deus. Em teu caminho prosseguirei, nos verdadeiros ensinos teus. Hei de louvar-te, Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei. Concede forças ao Filho teu, e para sempre descansarei. É hora de falar com Deus em concordância. Oremos. Pai amado e Deus eterno, nós nos colocamos agora na Tua presença com o coração quebrantado. Não confiamos em nossas forças, mas confiamos unicamente na graça que foi revelada em Jesus Cristo. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está acompanhando este programa. Tu sabes o nome, a história, as lágrimas escondidas, as noites sem dormir, os medos, as decepções, as feridas e as batalhas que ninguém conhece. Antes mesmo que uma palavra chegue aos nossos lábios, Tu já sabes tudo a nosso respeito. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que somos pecadores e necessitamos do Teu perdão.
Perdoa os nossos pecados, lava-nos no precioso sangue de Jesus, purifica a nossa mente, o nosso coração e a nossa consciência, que todo pecado confessado seja lançado no mar do esquecimento, porque a tua palavra declara que o sangue de Jesus purifica todo pecado. Senhor Jesus, entra agora em cada coração que está aberto para te receber, que esta pessoa possa dizer com sinceridade: Jesus, eu te recebo como meu único, como suficiente Senhor e Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, conduz os meus passos e faz de mim uma nova criatura. Pai, restaura vidas neste dia, restaura aqueles que perderam a alegria de viver, restaura quem já não consegue mais sorrir, restaura casamentos que parecem destruídos, restaura famílias divididas, restaura pais e filhos, restaura amizades quebradas, restaura a saúde física, emocional e espiritual, restaura aqueles que vivem aprisionados pela culpa, pelo medo, pela ansiedade, pela tristeza e pelo desânimo. Em nome de Jesus, quebra toda a corrente que impede esta pessoa de viver a plenitude da tua vontade. Onde houver trevas, faz resplandecer a tua luz. Onde houver desespero, derrama a esperança. Onde houver enfermidade, manifesta o teu poder de cura. Onde houver portas fechadas, abre aquelas que estão de acordo com a tua perfeita vontade. Pai, traga de volta os sonhos que ficaram esquecidos pelo caminho, renova a esperança daqueles que já haviam desistido de lutar, sopra a vida sobre os projetos que nasceram no teu coração e foram interrompidos pelas circunstâncias. Assim como o Senhor clamou e chamou Bartimeu para sair da beira do caminho, chama também os teus filhos para uma nova caminhada. Levanta quem caiu, fortalece quem enfraqueceu, abraça quem está chorando, consola quem perdeu alguém que ama, dá direção para quem não sabe qual caminho seguir. Que o poderoso nome de Jesus prevaleça sobre toda enfermidade. Que o poderoso nome de Jesus prevaleça sobre toda opressão. Que o poderoso nome de Jesus prevaleça sobre toda palavra de derrota. Que o poderoso nome de Jesus prevaleça sobre toda obra do inimigo. Porque nós sabemos que há poder no nome de Jesus. A salvação no nome de Jesus. A libertação no nome de Jesus. A cura no nome de Jesus e a restauração no nome de Jesus, e que toda honra, toda glória e todo domínio pertence ao Cordeiro de Deus, que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive ao lado de Deus para todos sempre. E que cada pessoa que fez esta oração experimente a partir de hoje uma transformação verdadeira, que saia deste momento com paz no coração, esperança renovada e a certeza de que nunca mais caminhará sozinha, porque Cristo estará ao seu lado todos os dias. Nós entregamos as nossas vidas completamente em suas mãos e declaramos pela fé que uma nova história começa hoje em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E assim chegamos ao final de mais um programa Vida Plena. E eu quero agradecer de todo o coração pela sua companhia. Que privilégio poder entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver, levando uma palavra de esperança, através da Rádio FM Pimenta Bueno 87.9 e o nosso canal no YouTube, programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Hoje aprendemos que Jesus é o nome que restaura vidas. Ele restaurou Bartimeu, restaurou tantas pessoas durante o seu ministério e continua restaurando aqueles que o buscam com fé.
Talvez a resposta que você esperava não chegue da forma que você imaginou, mas tenha uma certeza: quando colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus, Ele nunca nos abandona. Ele continua escrevendo histórias de restauração, histórias de cura, histórias de perdão e histórias de recomeços. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde esta bênção apenas para você. Compartilhe este programa com alguém que esteja precisando de uma palavra de esperança. Há muitas pessoas que, assim como Bartimeu, estão à beira do caminho, esperando apenas ouvir que Jesus está passando. Quero agradecer a cada ouvinte que nos acompanha todos os domingos, a cada mensagem que recebemos, por cada oração, por cada testemunho e por todo o carinho dedicado ao nosso ministério. Vocês fazem parte desta história e somos gratos a Deus pela vida de cada um. Continue conosco durante toda a semana. Você pode nos acompanhar pelo Instagram, página Helena Cristina Grilli, e pela página Inspirar Pessoas. E no Facebook, Helena Cristina Grilli, e no nosso canal no YouTube, Programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos programas e envie esta mensagem para alguém que precisa encontrar esperança em Cristo. No próximo domingo, se Deus permitir, estaremos juntos novamente, das 12 às 13 horas pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9, horário de Rondônia, e das 13 às 14, horário de Brasília, para mais um encontro na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Senhor derrame saúde sobre os enfermos. Fortaleça os cansados, console os que choram, renova a esperança dos que pensam em desistir e faça resplandecer a sua paz sobre o seu coração. E nunca se esqueça, não importa como esteja a sua história hoje, enquanto Jesus estiver presente, sempre haverá esperança, sempre haverá um novo começo e sempre haverá restauração. Eu sou Helena Cristina Grilli e este foi o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve história. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós hoje e para todos sempre. Amém. Você acompanhou o programa Vida Plena, produzido e apresentado por Helena Cristina Grilli. Todos os domingos na Rádio FM Pimenta Bueno 87,9. Até domingo que vem. Você acompanha.